Oi, meu povo de Deus. Oi, cheguei, né? Nós vamos agora falar sobre a emancipação política do Brasil. Lembra que tem as palavrinhas que nunca mais na vida vocês vão esquecer, né? Emancipação, independência. Essas coisas não acontecem de uma hora para outra, não. É um processo lento, né? E assim, igual a passos de tartaruga. Vamos aí. Vou falar um pouquinho sobre o Brasil colônia, a vinda da família real portuguesa para o Brasil, a família real no Brasil, mudanças políticas e econômicas na colônia, não é nem colônia nem do Boticário, nem da Natura, certo? E nem importada, é colônia Brasil mesmo, e o Tratado de Aliança e Amizade de Comércio e Navegação. Nós vamos, todo mundo sabe, né? Às vezes a gente até se decepciona que o Brasil foi colonizado pelos portugueses. A intenção deles era encontrar ouro no Brasil, só que de imediato não acharam. Primeiro exploraram o pau-brasil, praticando o escambo. A gente estudou tudo isso o ano passado, no 7º ano, não foi, Camilinha? Eles praticaram o escambo, né, com o pau-brasil. Depois foram para produzir cana-de-açúcar com o apoio de quem? De quem? Dos holandeses, né? E adentrando o Brasil e explorando, eles encontraram a região de Minas Gerais e passaram a utilizar o ouro. E nisso tudo, né? Eu costumo falar, o povo diz assim, eita, o Brasil é o desmanto, ele já começou com a colonização, né? Portugal, minha gente, de besta não tem nada, né? Além de mandar os donatários, lembra que a gente estudou, para colonizar, explorar e desenvolver, também as pessoas que cometiam crimes lá em Portugal, certo? Eles vinham para o Brasil como punição. Então, aqui é a mistura de tudo que não presta com os índios, aí com português e desse desmantelo que se chama político hoje, né? Tô brincando, viu? Não é generalizando, não. Mas vamos aí. Hoje eu tô com a língua afiada para falar mal de político. Não sei o que foi hoje. Não sei, não. Eu vou tentar minimizar, segurar a língua, viu? Brasil colônia. Foram várias as causas da independência do Brasil. E para entendê-las, temos que voltar aos tempos coloniais. Durante o período colonial, as capitanias estavam subordinadas à autoridade central do vice-rei, que governava em nome do rei de Portugal. Lembra, cada capitania, como eles chamavam, pronto, cada cidade, cada região, tinha um representante do rei para administrar. A situação econômica era precária. Novidade, não mudou muita coisa não, viu? Na agricultura, a produção do tabaco, pelo amor de Deus, tabaco é fumo, viu? No mínimo, se fosse na sala de aula, tinha os levi tudinho, estavam rindo e fazendo palhaçada, né? Tabaco se chama fumo. E do algodão foram reduzidas e a cultura canavieira estava em fase de decadência. A pecuária se restringia à produção de charque no Rio Grande do Sul ou de subsistência. A mineração apresentava baixo rendimento, pois as jazidas, Jesus, é o Solos que começou, estavam esgotadas. A indústria não se desenvolvia por conta das proibições da metrópole. Por que a metrópole proibia o Brasil de quê? De comercializar com outros países. Era o pacto colonial. O Brasil só poderia comercializar com sua metrópole, né? Então a gente está vendo que o Brasil, né, o Brasil colônia passa por dificuldades. O comércio no Brasil era limitado pelas restrições impostas pelo monopólio, pois a colônia poderia comercializar apenas com a metrópole, foi o que eu já falei, né? Então, o que acontece? Que aí os portugueses, o rei e a rainha de Portugal vão vir para o Brasil passar férias, né? Lá em Jericoacoara, não, né? Eles estão fugindo, e fugindo de quem? Do cabo marretado, né? Que a gente estudou esse ano, que foi Napopu, né? Olha, todo Napoleão é espritado, é baixinho espritado. Epa, não estou falando do nosso Napoleão, estou falando de Napoleão Bonaparte, né? Olha aqui, por que a família real vem para o Brasil? Né? Fugindo, somente.
No início do século XIX, grande parte da Europa estava dominada pelas tropas do imperador dos franceses, Napoleão Bonaparte. Isso é para os íntimos, né? Só que Napoleão, ele tinha um grande inimigo econômico. Napoleão é de onde? Da França, né? E o grande inimigo econômico dele era a Inglaterra, porque a gente sabe que a Inglaterra, nessa época que nós estamos estudando, ela é a maior potência mundial. Cara, tipo assim, ela tá bombando, né? Então, em 1806, o imperador decretou o bloqueio continental. Minha gente, pode ter certeza de que com 2 mais 2 é 5, que vai cair o bloqueio continental na prova, e eu vou falar de Napoleão, né? Tia, que diabo é o bloqueio continental? Vai perguntar as 372 Marias Eduardas do 8º A. Bloqueio continental é quando Napoleão, né, obriga todas as nações europeias, né, as nações da Europa continental, a fechar seus portos ao comércio inglês. Isso é, pretendia enfraquecer a Inglaterra e derrotá-la economicamente. A França, cara, tipo assim, era uma pessoa invejosa. Igual Tia Elaine tem inveja de mim, certo? Porque eu sou top, né? Brincando, eu amo Tia Elaine, ela mora no fundinho do meu coração. O bloqueio continental, a forma mais simples de entender e resumir, você vai pensar, você vai lembrar. É quando Napoleão proíbe dos países europeus de comercializar com a Inglaterra. Por quê? Ele queria enfraquecer a Inglaterra para que a França se tornasse uma grande potência econômica, né? Olha aí. Nessa época, Portugal era governado pelo príncipe regente Dom João. Pressionado por Napoleão, que exigiu o fechamento dos portos portugueses ao comércio inglês e, ao mesmo tempo, pretendendo manter as relações com a Inglaterra. Dom João tentou adiar uma decisão definitiva sobre o assunto. Tipo assim, né? Napoleão manda o WhatsApp, né? Faz uma chamada de vídeo e diz assim: olhe, presta atenção, Dom João, você não é para manter relações comerciais, por favor, Sam. Viu? Esses meninos do 8º ano, eles têm uma mente poluída que vocês nem imaginam. Eu vou dar para eles beber água sanitária, porque o negócio é feio. Relações. Napoleão diz: olhe, Dom João, não é para manter relações comerciais com a Inglaterra, viu? Ora, peste. Só que o que é que acontece? Dom João dependia economicamente da Inglaterra. Portugal estava lascado economicamente. Dom João fica, epa, se correr, Napoleão pega. Se ficar, Napoleão come, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Ele tem uma ideia, né? Dom João. Napoleão diz: ó, tô chegando aí bombando. A Inglaterra era fornecedora dos produtos manufaturados consumidos em Portugal e também compradores de mercadorias portuguesas e brasileiras. Para resolver a situação, o embaixador inglês em Lisboa convenceu Dom João a transferir-se com a corte para o Brasil. O que é que vai acontecer? Dom João diz: oxi, eu já sei onde eu vou me esconder. O mundo é dos mais espertos, filho de uma mãe. Viu, Napoleão? Aí Dom João, né, vai e diz assim: vou com a negada todinha pro Brasil. A corte eram as pessoas ricas, né? Mas lógico que ele também trouxe os escravos, a mundiça lá, os primos de sangue, para trabalhar aqui. Os meus priminhos de sangue, nós fazemos parte da ralé. O que acontece, viu, Joaquim? Desse modo, os ingleses garantiam acesso ao mercado consumidor brasileiro e a família real portuguesa evitava a disposição da dinastia de Bragança pelas forças napoleônicas. Napoleão estava com tudo indo para Portugal. Portugal, Dom João, né, príncipe regente, junta a mundiça todinha portuguesa, a família, e diz assim: nós vamos se esconder acolá, de trás das moitas, no Brasil. Então, no dia 29 de novembro de 1807, a família real, fidalgos e funcionários, que diabo é fidalgos? Ou as pessoas mais próximas, ricas, importantes, né? Partiram para o Brasil, escoltados por 4 navios britânicos. No dia seguinte, as tropas francesas invadiram Lisboa. O
que acontece? O rei de Portugal junta a mundiça todinho, o príncipe regente, vamos para o Brasil se esconder. E deixa lá, né, a ralé e quem puder em Lisboa, em Portugal, e nós vamos fugir. E os ingleses, os bichinhos, estavam fazendo tudo isso para Portugal, porque eles queriam ir para o céu. Oh, minha gente, eu já disse a vocês que quando se fala de país, até de gente, né, por exemplo, as pessoas, geralmente, quando ajudam outra, né, principalmente aqui nessas relações econômicas, tendo interesse econômico. Então, a Inglaterra não estava ajudando Portugal porque ela era boazinha, não. Ela queria continuar tendo relações econômicas com Portugal e se beneficiando disso, né? Era uma troca de favores. Então, no dia 29 de novembro de 1807, partiram do porto de Belém, em Portugal, 70 navios. Olha, era navio que não tinha mais fim, viu? 55 deles portugueses e os demais ingleses, os quais faziam a escolta da corte. Lá diz 4, mas na realidade foi mais de 4 no slide anterior. Essas embarcações transportavam cerca de 16 mil membros da elite portuguesa, só gente rica. A mundiça fica lá em Portugal, né? Vários documentos referentes à administração do reino e todas as riquezas dos cofres públicos, além de uma infinidade de bagagens pessoais e animais vivos que seriam usados na alimentação. Na realidade, ele juntou tudo no seu pano de bunda e pegou o beco, né? Para onde? Para o Brasil, fugindo de quem? De Napopô, porque Portugal não obedeceu o bloqueio continental. Bloqueio continental, que nenhum país europeu pode manter relação comercial com a Inglaterra. O que era que Napopô queria com isso? Enfraquecer economicamente a Inglaterra e fortalecer a França. Eita, professora inteligente da molesta! A família real no Brasil. Lógico. Todo mundo já sabia que os portugueses, né, viriam para cá. Napopô vai invadir lá Portugal e os portugueses estavam correndo se esconder aqui de trás das moitas no Brasil. A viagem ocorreu em condições insalubres. O que é isso? Que é insalubre? Condições precárias, né? A gente sabe que embarcações, galerinha, e durou 54 dias até Salvador, Bahia, onde desembarcou no dia 22 de janeiro de 1808. Cara, imagina 54 dias, com pouca alimentação, com um monte de gente, faltando comida, onde não tinha banheiro, a bagaceira era feia, era fazendo as caquinhas no balde e jogando no mar, e em péssimas condições, né? Então, quando eles chegam ao Brasil, vamos ver o que acontece. Em 28 de janeiro, expediu a Carta Régia de abertura dos portos do Brasil às Nações Amigas a Portugal. Às Nações Amigas de Portugal. Lembras que antes existia o pacto colonial entre Brasil e Portugal, onde o Brasil só poderia comercializar com Portugal. Quando os portugueses chegam aqui, de burro eles não estão lá, não tem nada, né? E também não vão dizer assim, eles fizeram isso porque a Inglaterra exigiu. E a Inglaterra vai exigir mais coisa do Brasil, viu? O que é a abertura dos portos às nações amigas? Como os portugueses estavam no Brasil, agora o Brasil poderia comercializar com qualquer país, principalmente quem ajudou o Portugal a chegar no Brasil. Os ingleses, a Inglaterra, né? Então, rapidamente, os produtos ingleses começaram a chegar em um grande número de firmas inglesas se instalaram no Brasil. É uma troca de favor, né? Então, se você observar, nessa relação entre Portugal e Inglaterra, ambos saem ganhando, um está ajudando o outro. E essa, lembra, tia, se eu pedir na próxima prova, o que é a abertura dos portos às nações amigas? Só é lembrar, fim do pacto colonial. Agora, o Brasil poderia comercializar com qualquer país. Quem exigiu isso foi a Inglaterra. Olha como é fácil também. Mas não era só assim. O Brasil teve que ocorrer várias mudanças políticas, econômicas, estruturais para receber a corte portuguesa, né? Então, no dia 26 de fevereiro, a corte partiu para o Rio de Janeiro, que seria declarado capital do Império. A gente sabe as principais capitais do Brasil, né? Salvador, Bahia. Quando os portugueses chegam e vê que o Rio de Janeiro era bem mais rico, bem mais desenvolvido e tal, eles transferem a capital para o Rio de Janeiro, né? E depois Brasília, um monte de ladrão junto.
Estou dizendo que eu estou falando mal que só de político hoje. A chegada no Rio de Janeiro ocorreu em 7 de março de 1808. Havia poucos alojamentos disponíveis para acomodar a comitiva palacial e muitas residências foram solicitadas para recebê-los. As casas que eram escolhidas pelos nobres recebiam em sua fachada a inscrição PR, que significa príncipe regente, e indicava a saída dos moradores para disponibilizar o imóvel. O brasileiro, eu amo brasileiro, porque a gente ri da nossa própria desgraça. Quando os portugueses chegam, e isso faz tempo, viu, minha gente? Quando os portugueses chegam, principalmente no Rio de Janeiro, as melhores casas que as pessoas estavam vivendo, eles tiveram que sair, morar em qualquer canto para dar a casa à corte portuguesa. E eles pintavam lá na frente da casa PR. O brasileiro, que adora rir da própria desgraça, criou outro significado. Ó. A população entendeu a sigla ironicamente, como ponha-se na rua, né? Então, ceda a casa para o povo português. E não foi só isso não, minha gente, foram milhões de melhorias para a família portuguesa. Por exemplo, o Jardim Botânico, que é lindo hoje no Rio de Janeiro. Quem já foi, né? Eu não fui, nem tem mais esperança de ir. Não tem mais dinheiro, depois dessa pandemia tá todo mundo pobre, lascado. Lá existe o Jardim Botânico lindo, que foi feito somente para a família portuguesa passear, né? Aqui, meu Deus, oh Jesus. Não só o Jardim Botânico, eles melhoraram, teve escolas fundadas para os portugueses. Se eu não me engano, o Banco do Brasil, não é? Então foram várias coisas para beneficiar não o povo brasileiro, né? Que já tinha ocorrido a miscigenação, a mistura de povos, mas para beneficiar os portugueses. E eles não melhoraram pensando em desenvolver o Brasil. Eles melhoraram para os portugueses ficarem melhor no Brasil, né? Então, toma, vá de novo, né? Então foram várias coisas, eles foram bem recebidos, né? Os portugueses com festas, principalmente lá na Bahia, foram bem recebidos, bem acolhidos, né? Transferiram a capital para o Rio de Janeiro, que era melhor, porque seria melhor para até o povo português viver melhor, né? Então vão surgir uns tratados. A fim de estreitar laços comerciais e políticos com os ingleses, Dom João assina em 810 o Tratado de Aliança e Amizade de Comércio e Navegação com o Reino Unido. Reino Unido é a Inglaterra, não é? Então ele vai assinar tratados onde vai beneficiar o povo inglês, porque os ingleses ajudaram eles a fugir de Napopô, não é? É uma troca de favor, não é? Olha o que esses tratados falam. Garantia taxas alfandegárias que privilegiassem os comerciantes ingleses. Eles diminuíram, galerinha, até o preço dos produtos ingleses, né, os impostos, para ficar mais fácil aqui, né, o comércio, para garantir mais lucro para os ingleses. Firmou uma aliança política e militar entre Portugal e Inglaterra, isso todo mundo sabe, né? Concebia liberdade religiosa e imunidade jurídica aos ingleses na colônia. Quer dizer, os ingleses que estavam morando no Brasil também, que vieram muitos, se eles cometessem um crime, eles não iam ser julgados com as leis brasileiras ou portuguesas. Eles iam ser julgados com as leis inglesas quando fosse para a Inglaterra. Quer dizer, nunca, né? Previa a extinção gradual do tráfico de escravos africanos. Preste atenção. A escravidão no Brasil, ela não acaba de uma hora para outra, apesar que para mim nunca acabou, só mudou o contexto. Mas quem vai fazer uma pressão grande para acabar a escravidão no Brasil será os ingleses. Por que, tia? Porque eles são bonzinhos, tia? Não, minha gente. Eles queriam que os negros se tornassem assalariados para comprar os seus produtos. Tá vendo que tudo gira em torno da economia, né? A gente fica assim, cara, tô passado, né, Cauã? Porque a gente vê que as pessoas, os valores, gira tudo em torno do dinheiro, né? Então, galerinha, terminamos. Próxima aula eu vou dar continuidade ao assunto. Um cheiro!